Amém. Nós vamos à palavra do Senhor. Logo após nós faremos o ofertório, também daremos alguns avisos. E eu primeiro quero dizer que eu estou muito feliz com a presença de cada um. Eu estou vendo aqui visitantes, estou vendo aqui a Maju, estou vendo uma amiga dela também presente. Que bom que você está aqui nos visitando. Também vendo aqui outros novos aqui, alguns que estão começando a caminhar com a gente, participar dos nossos cultos. Estamos começando o nosso ano. É um ano novo para nós, mesmo que já estamos aí na metade de março, mas ainda há muita coisa para acontecer, há um olhar para o futuro. Eu quero também cumprimentar você que está online. Quero cumprimentar você que está online, está com a gente aí. Deus abençoe sua vida, sua família. E nós vamos então falar sobre o tema dessa noite, que é solitude, a essência do secreto. E eu quero muito que você preste muita atenção a essa palavra que Deus colocou no meu coração para esse culto dessa noite. Abra sua Bíblia aí comigo, você que puder e tiver no celular ou na sua Bíblia física, em Lucas capítulo 5, versículo de número 12. Vamos à palavra de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 12. Diz a palavra de Deus: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vamos orar? Nosso Pai, Pai de Jesus, nosso Senhor, nessa hora, diante da Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração e nos direcionar conforme a Tua vontade. Nos ensina pelo Teu Espírito, nos corrige pelo Teu Espírito, nos fortaleça na fé e nos faça viver a Tua Palavra, viver em Tua presença, amando o Senhor, amando estar perto do Senhor e ouvir a Sua voz e ter intimidade contigo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu queria falar com você sobre solitude, mas antes de explicar a solitude, eu preciso falar um pouquinho sobre solidão. A solidão é um estado da sua mente, do seu coração, onde você se sente esquecido, se sente abandonado. A solidão é um lugar onde você pode até estar rodeado de gente, mas te falta alegria, te falta prazer, te falta satisfação, deleite. Na solidão, nós nos esquecemos. Na solidão, nós estamos também sendo esquecidos. A solidão é uma angústia humana. A solidão não é o projeto de Deus para o ser humano. E na história da Bíblia, na história do Antigo Testamento, na história de Israel, você tem uma solidão imposta pela lei de Moisés.
Lembrando, né? O povo de Israel, ele cresceu no Egito. Era uma família muito grande, com 12 irmãos. De repente, um deles, que foi vendido como escravo, ele vai ao Egito e ele cresce no Egito, ele prospera no Egito, é José. José se torna governador do Egito. E há uma grande fome no Egito, quando de repente a família de Israel, a família de Jacó, ela vai toda para ficar lá, porque o governador era da sua família consanguínea. Eles estavam ali guardados de uma grande fome que durou mais de 7 anos. Então, esse povo que cresce no Egito, após morrer o faraó que permitiu a sua chegada, porque ele honrava o seu governador José, um homem que trouxe prosperidade para a terra, se tornou um homem grande no Egito. Esse faraó morreu e o outro faraó não tinha nenhuma relação com Israel. Então esse faraó, ele faz o quê? Ele começa a escravizar esse povo que não para de crescer. Esse povo sendo escravizado, ele vai ser liberto por Deus através de Moisés. E aí Moisés, você tem a história lá do Mar Vermelho que se abre, das pragas antes disso. Você tem toda uma caminhada do povo de Israel e no deserto, caminhando para Canaã, a terra que manda leite e mel, que Deus prometeu para Israel, para o seu povo, para essa nação que ele já tinha prometido lá atrás a Abraão. Abraão, eu farei de você uma grande nação. A sua descendência vai ser bendita. Então Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó. Jacó tem o seu nome mudado para Israel. Israel se torna uma grande nação dentro do Egito. Dentro do Egito. Eles são libertos. Eles estão peregrinando. E lá, na peregrinação no deserto, Deus lhes dá a lei. Na lei, entre muitas leis, nós temos Levítico 13, que é a lei da lepra. Pessoas que adoeciam na pele, que ficavam com enfermidades de pele, diversas enfermidades de pele, precisavam ficar religiosamente, cerimonialmente afastadas do povo. Pessoas que atingiam esse estado de enfermidade, essas pessoas eram colocadas no isolamento social. Era uma solidão imposta pela lei de Moisés. E aí, gente, o leproso, ele tinha que ficar afastado. E assim vai sendo durante toda a história. Ele só podia voltar para o convívio social, para a comunidade, quando ele era curado da sua enfermidade. Chegamos agora em Lucas capítulo 5. Ainda estamos em Israel. O povo já está na terra prometida, mas essa terra agora é escravizada de novo pelo Império Romano. E esse povo está ainda sofrendo novamente, mas agora com liberdade religiosa, com liberdade de estar na sinagoga, no templo. Esse povo está lá, mas o leproso não pode participar da vida social de Israel. O leproso, então, ele é um marginalizado. O leproso é o esquecido. O leproso é o isolado. Esse homem, segundo a lei de Moisés, no capítulo 13, no final da parte da lei da lepra, ele tinha que gritar, ele tinha que se cobrir todo e gritar impuro, impuro, para que as pessoas pudessem se afastar dele, para que elas não ficassem perto dele, não se contaminassem. Estamos falando então, gente, de uma pessoa que ficou à margem da sociedade, esquecida, solitária. Esse homem está em Israel sem esperança até ver passar Jesus. Quando Jesus passa, ele vê, ele vai até Jesus, mas ele não toca em Jesus. Ele se aproxima dele e ele se prostra e diz para ele, no original aqui, no grego,
tem uma palavrinha importante que a NVI não traduziu, foi um erro da NVI não traduzir, que é a palavra Kyrios, que é a palavra Senhor. Esse leproso reconheceu que Jesus era Kyrios, que ele era Senhor, que ele era majestoso, todo-poderoso, ele era Deus, ele era rei. Ele tinha autoridade sobre qualquer enfermidade, doença. Ele se ajoelha, ele se prostra, se humilha e fala, Kyrios, Senhor. E ele fala na tradução do grego, além disso ele diz, se tu desejas, tu tens todo o poder para me tornar limpo, para me limpar. Então esse homem, ele na solidão, ele dá um passo até o próprio Deus que se tornou gente. Ele se aproxima do Deus encarnado. Ele se prostra, ele se entrega, ele clama, ele se aproxima e Deus o ouve. Leia comigo o versículo 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra, um homem totalmente leproso, totalmente abandonado, totalmente esquecido, solitário, condenado a viver em solidão. Talvez você está aqui, jovem, e só Deus sabe a tua solidão, o teu nível de solidão. Talvez ninguém à sua volta discerne, percebe que você está sozinho. Talvez você está aqui essa noite, você está tentando entender o que é solitude. Antes de você entender solitude, entenda a tua solidão. Entenda que o Espírito Santo está falando para você. Talvez não são muitos aqui, talvez é uma pessoa, duas, não sei. Mas alguém veio aqui essa noite para ouvir. Você está vivendo solidão, você está sofrendo porque está vivendo sozinha, a despeito de estar cercada de pessoas. Você está esquecida ou esquecido, você está se sentindo abandonado, você não tem mais nenhuma memória, porque você não está mais percebendo a presença de ninguém ao seu lado. Mas se você procurar Jesus agora, se você se humilhar diante dele, se você declarar que você depende dele para viver, se você colocar a sua esperança e a confiança final da sua vida nele, você há de ouvir algo novo da parte dele para a sua vida, que vai mudar a sua história. Eu quero dizer para você, talvez você tenha vivido solidão até agora, mas o Senhor chama você para viver uma vida na presença dele, não sofrendo mais, mas tendo o amparo precioso do seu Espírito. Esse homem leproso, isolado, sozinho, condenado à solidão, afastado do convívio social, em isolamento social, autoimposto por uma lei espiritual, religiosa, cerimonial, esse homem, ele vai até o Deus vivo que encarnou, se tornou gente. Ele vira para esse homem e se prostra, Jesus, Senhor. O caminho para encontrar a presença de Deus e a comunhão profunda com Deus é a humilhação. Jesus não vai se relacionar com gente soberba. Jesus não vai se relacionar com gente autossuficiente, com gente que acha que é muito boa. Jesus não vai ter parte com pessoas que acham que sabem muito, que fizeram muito, que são importantes, que são relevantes. Diz a palavra, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Quando a pessoa reconhece que não é nada diante de Deus, quando ela procura o Senhor, quando ela clama pelo Senhor, e ela pede ao Senhor ajuda, Ele diz aquilo que está escrito nesse texto, versículo 12. Ou melhor, 13. No 12, o leproso diz, Senhor, se tu desejas, tu podes me tornar limpo. Jesus fala no versículo 13. Mas antes de falar, ele faz uma coisa aqui que é impressionante, impactante. Ele toca no leproso. Entenda, tocar no leproso é se tornar o impuro. É ser condenado também a sair do convívio social. A lei proíbe pessoas que toquem no leproso continuarem vivendo em comunidade.
Mas como eu tive a oportunidade de pregar na Advec em Realengo, eu falo aqui de novo essa palavra. Quando se trata de Jesus, o Deus vivo, toda regra tem uma exceção. A lei diz para não tocar, mas quem toca é o próprio Deus. Algo vai acontecer, algo maior do que a lei vai acontecer, porque Jesus é maior do que a lei. Jesus é o fim da lei. Jesus é soberano sobre a lei aponta para Jesus. E ele não vai deixar de cumprir a lei. Quando ele chega e toca naquele homem, é o primeiro passo para aquele homem ser liberto da solidão. Alguém tocou nele pela primeira vez na sua vida. E é o toque do amor, é o toque da graça, do acolhimento, do perdão, da reconciliação, do renovo, da nova possibilidade, do novo tempo para a vida daquele homem. Quando ele toca naquele homem, ele diz: eu quero. Você reconhece o meu poder, mas agora eu vou revelar a minha vontade. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você aqui não conhece nem o poder de Jesus, nem a vontade dele, mas ele te trouxe aqui nesse lugar para que você conheça o poder de Jesus, sobretudo a sua vontade, o seu grande amor por você. Não é em vão que você está aqui nessa noite. Mais do que o poder, ele quer te revelar a sua vontade. E a vontade dele se revelou dizendo: eu quero te tornar limpo. Fique limpo. Versículo 13. Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Olha que interessante, Jesus não veio para descumprir a lei, não veio para revogar a lei, mudar a lei, mas para cumprir. Quando esse homem é curado, Jesus lhe ordena no versículo 14, não conte isso a ninguém. Quando eu leio isso, eu penso que Jesus não quer glória para si. Jesus não quer aparecer. Jesus não quer o que a sociedade nos impõe agora, o tempo todo, visibilidade. Tem gente que, se não vai aparecer, não quer fazer nada para o reino. Tem gente que não quer servir, que não quer participar, que não quer estar, se não for algo muito relevante ao qual ela vai poder mostrar a sua imagem e a sua performance. Mas Jesus não tem essas coisas. Ele fala: não conta isso para ninguém. Eu não quero essa glória para mim. Eu não quero que as pessoas me levantem como um rei nesse momento, que eu tenho o poder de curar a lepra. Vá lá. Olha o versículo 14. Mostra ao sacerdote, se apresente ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele não veio revogar, ele veio cumprir a lei. Ele não veio mudar o que a palavra diz, ele veio cumprir a palavra. Vá lá, faça o sacrifício. Se apresente ao sacerdote para que você possa ser reinserido à sociedade. Mas diz o texto que a fama de Jesus correu mesmo assim. Então aquele homem talvez não obedeceu. Ele espalhou, ele falou: eu era um leproso, eu era alguém abandonado, eu era alguém solitário, eu era alguém esquecido, mas agora eu não sou mais assim. Agora eu tenho sobre minha vida dignidade restaurada. Agora eu posso conviver com a sociedade, eu posso trabalhar, eu posso andar em família, eu posso casar, eu posso construir minha vida, porque agora eu fui devolvido à vida por Jesus. Jesus nos devolve a vida. Jesus nos devolve o direito de existir em comunidade. Amém, jovem? Reinserido. Amanhã nós vamos... daqui a pouco eu vou falar aqui, né? Vamos ter nos avisos aqui a comunicação do Vision. O Vision vai amanhã para o abrigo. Encontrar crianças carentes, sem pai e sem mãe. Cada uma com uma história, cada uma com uma realidade social, existencial, até de saúde. Nossa juventude vai estar lá, sabe para quê? Para Jesus devolver um pouco da dignidade, da alegria que elas perderam. Porque o nosso propósito no reino é justamente fazer Jesus chegar aonde Ele quer chegar por meio de nós. Fazer a dignidade de Jesus chegar lá. Isso é projeto do reino de Deus. Jesus ama as crianças.
Jesus cuida das crianças, Jesus protege as crianças. E nós, como juventude, também temos esse mesmo compromisso. Versículo 15. Todavia, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais. Ele pediu para não falar, mas quem tem poder, autoridade, unção, quem tem fruto, quem é relevante, não precisa forçar a barra para aparecer, não. A unção flui, o resultado vem. Jesus está chamando a atenção, não é porque ele quer chamar a atenção, é porque a glória de Deus está sobre a vida dele. E pessoas são atraídas a ele para ouvir e para receber o poder de Deus. Cura. O ministério de Jesus era pautado na pregação e na cura. E aí, meu irmão, olha que texto interessante para que nós possamos falar de solitude agora. As notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Perceba uma coisa nessa noite. Jesus estava muito bem obrigado nesse momento. Ele não estava angustiado, viu, Rebeca? Ele não estava se sentindo sozinho, abandonado pelos seus discípulos. Ele não tinha sido traído por Judas ainda, Caio. Jesus estava curando enfermos, pregando o evangelho. Ele tinha curado um leproso. Ele tinha feito um grande milagre. Ele estava com a sua fama correndo. Quando ele estava bem, ele se afastou das multidões. Deixa eu te falar uma coisa. Porque o nosso tema hoje é solitude, a essência do secreto. É porque você e eu estamos numa sociedade. Presta atenção no que eu vou falar. Atenção aqui. Você vive numa sociedade que exalta a performance e a imagem, e o tempo inteiro você ouve e acolhe informações e você tem que produzir conteúdo. Você está o tempo inteiro ouvindo, o tempo inteiro falando. Você está o tempo inteiro se alimentando de informações, alimentando seus olhos com imagens. Você está o tempo todo sendo um consumidor de conteúdo na internet. Não há um momento na sua vida que você não está no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Twitter, ou no TikTok. Não há um instante da sua vida que você não está sendo alvo de conteúdo no YouTube, ou nas plataformas diversas de streaming, ou na TV aberta. E isso te rouba um tempo precioso para conhecer a sua verdadeira essência. Sabe a tua melhor versão, com essa expressão melhor versão? Eu não creio muito em melhor versão. Eu creio mais na identidade nova em Cristo. A minha linguagem é mais teológica. Eu não quero ter uma melhor versão, eu quero viver a minha identidade em Jesus. Eu quero viver a semelhança do Cristo que eu creio e que eu proclamo o seu nome. Eu quero imitar Jesus. E imitar Jesus, muitas vezes, é tapar os ouvidos para as informações das redes sociais, tapar os ouvidos para o conteúdo esportivo, para o conteúdo acadêmico, para o conteúdo de entretenimento, para as piadas, para o meme, para a zoeira, para informações, para relacionamentos. Eu tenho que parar de ouvir tanta coisa que não vai mudar a minha vida para ouvir a voz daquele que me chamou para uma comunhão profunda. Você não vai crescer espiritualmente sem ter um tempo de qualidade na presença de Deus. Você, na solitude, diferente da solidão, você não é esquecido, você é lembrado. A solidão é se afastar das pessoas para viver de forma angustiante, esquecida e abandonada e profundamente triste. Na solitude, você se afasta voluntariamente para encontrar, para ter o reconhecimento e ter
as maiores satisfações que estão disponíveis nessa vida. Mas para isso, jovem, você vai precisar de tempo, você vai precisar de privacidade, você vai precisar de um ambiente silencioso. Jesus subia a montanha ou ia para o deserto. Jesus ia para um lugar deserto porque ninguém queria ficar no deserto. Jesus subia o monte, a montanha, porque as pessoas não tinham tempo para procurar a montanha. Mas a montanha é apenas um símbolo. O deserto é um símbolo do que você precisa, jovem. Você precisa de tempo e de privacidade para ficar a sós com Deus. Isso é solitude. Essa é a essência do secreto. E vou te falar uma coisa: não existe ministério poderoso, ministério relevante que faça diferença na vida das pessoas. Não existe nada valioso no reino que não seja resultado de uma vida intensa no secreto. As pessoas que Deus mais usa são as pessoas que estão mais disponíveis para Ele por mais tempo no lugar secreto. Eu quero pegar aqui meu celular. Você está reparando que eu não estou usando mais esboço, né? Nem púlpito. Esse ano eu quero pregar menos. Eu quero ir direto ao ponto. Eu não tenho responsabilidade de subir aqui sem estudar a palavra, sem me preparar. Mas eu quero que, acima de tudo, o que eu prego aqui tenha sentido na prática da sua vida. Que seja algo relevante e prático para você. Porque nós fizemos aqui no meio do culto um momento de solitude, de você se isolar e ficar um pouquinho de tempo sozinho para poder ficar você e Deus. É porque isso é fundamental para o teu ministério, para a tua caminhada. Se você não tem tempo para estar com o Senhor sozinho, você não vai crescer espiritualmente, nem ministerialmente. Você não vai muito longe. M. Bounds escreveu um livro que, como diz o pastor Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Um livretinho que tem como título O Poder através da Oração. O E.M. Bounds, ele disse assim no seu livreto: o que a igreja precisa nos dias de hoje não é uma aparelhagem avançada, não são novas organizações ou mais métodos inéditos, mas pessoas as quais o Espírito Santo possa usar, pessoas de oração, pessoas poderosas em oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de pessoas. Ele não vem através de aparelhagem, mas através de pessoas. Ele não unge planos, mas unge pessoas, pessoas de oração. O Espírito de Deus não unge método, não unge planejamento, não unge instrumento, não unge rede social, não unge nome de nada. O Espírito Santo unge pessoas. A unção está na pessoa. A unção não está no projeto, no método, na forma. O Senhor está aqui, irmão, tendo bateria ou não. Amém ou não? Quem sentiu aqui a presença de Cristo Jesus nesse lugar? Quem sentiu? Levante sua mão. Você que adorou o Senhor e recebeu da parte do Senhor. Ele está aqui e não tem toda a estrutura aqui. Porque o Espírito Santo não precisa da aparelhagem, ele precisa da pessoa, do ser humano. Esse ser humano, para ter relevância, ele vai ter que ter tempo para estar com esse Deus. Você precisa de uma hora diária, que nós chamamos de hora tranquila, hora bendita, devocional, não importa. É a mesma coisa. É um tempo onde você para a sua vida e você lê a palavra, porque o ministério da palavra que eu estou exercendo aqui agora, ele não é nada se eu não tiver, antes do ministério da palavra, um ministério de oração no secreto, com a palavra. Ninguém ora sem a palavra, porque nós colocamos aqui os salmos para você poder escolher um salmo e ler e depois orar.
porque nós oramos com a palavra e oramos a palavra. A palavra nos conduz a orar. Jovem, se você quer ter uma vida de fato relevante, se você quer de fato ser alguém que prega a palavra, as pessoas creem no Evangelho, que tem a autoridade de Deus para expulsar demônios, para curar enfermidades, que tem dons do Espírito, que tem fruto do Espírito, você quer ter um caráter mais parecido com Jesus, você quer mais santidade, você quer mais unção na sua vida, dedique mais tempo com Cristo, no secreto, com a palavra dele, em oração, em busca intensa. Jesus não era capturado nem cooptado pela multidão, ele não era pautado pelas redes sociais, ele não estava seguindo a trend do momento, ele não estava querendo ser controlado pelas pessoas, ele não estava se importando com a opinião das pessoas, porque o que importava para ele era ouvir o Pai, ouvir e estar com o Pai, acima de tudo, para que ele pudesse encontrar as pessoas. Agora tem uma outra coisa, solitude não anula a comunhão comunitária da igreja. A vida com Deus, a vida espiritual, ou a vida no Espírito só se dá, só se desenvolve, tanto na solitude quanto na comunidade. Quem tem solitude, vida com Deus no secreto, quem busca no quarto, mas falta a comunhão, não está na igreja, não tem comunhão com os irmãos, ou quando vem para a igreja, nem ouve a palavra, fica lá fora, fica no celular. Quem não participa plenamente da comunhão da comunidade, mesmo tendo solitude no seu quarto, você se torna uma pessoa autossuficiente, uma pessoa arrogante, e que num momento que você nem imagina, você vai se cansar dessa vigia autocentrada e focada apenas em si mesmo. Agora, a pessoa que está em comunidade, muitas vezes participando, vem para o culto, ouve a pregação, todo domingo está aqui, ou vem aqui toda sexta-feira, mas não tem vida no secreto, não tem solitude, não tem tempo para ficar sós com Deus, sozinho, ouvindo o Senhor, essa pessoa, por mais que ela esteja conectada com a comunidade, por mais que ela participe da comunhão do povo de Deus, ela não vai ter profundidade, ela não vai ter o derramar da graça do Espírito, ela não vai ter autoridade no Espírito, ela não vai ter conhecimento nem caráter de Deus sendo trabalhado nela, porque ela está sem o principal, a solitude. Uma coisa leva a outra. Eu termino essa palavra trazendo conselhos práticos para você. E o conselho primeiro que eu te trago é: não abra mão. Se você não teve isso até agora, se você passa um dia da sua vida sem estar com o Pai em oração, se você não tem tempo, você fala, não tenho tempo, eu acordo muito cedo, eu vou estudar, eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que fazer não sei o quê, eu vou te falar uma coisa. Você está correndo um sério risco de morrer espiritualmente. Se já não morreu, você precisa desse tempo com Deus. Para esse tempo funcionar, segunda dica, você precisa de um lugar. Tem que ser um lugar isolado. Solitude implica em silêncio. Silêncio externo. Não adianta você estar sozinho com Deus e de repente, Instagram, notificação, mensagem do WhatsApp, você tem que desligar a internet. Não adianta você fazer as coisas conectado com a internet. Você precisa de silêncio. Se você não sabe tocar um violão, canta a capela. Baixa, quem tem às vezes a opção de baixar a música, baixa a música e coloca lá. Mas tenha esse tempo de solitude, silêncio. Pare de falar, pare de ouvir. Apenas fique em silêncio. Como agora, vocês estão em silêncio. Deus não vai vir apenas quando tem muito barulho. Deus não vai vir apenas quando tem aquela banda, aquela música alta. Deus vem também na música alta. Deus vem no estrondo dos instrumentos, da canção, do worship. Mas Deus também vem naquele quarto onde você está, com o teu coração aberto para ouvir o Espírito Santo falar. Você está sozinho com Ele, ninguém está vendo, ninguém precisa ver. Mas isso vai revolucionar a tua caminhada cristã.
Irmãos, talvez essa palavra aqui, se você não ouvir e não colocar em prática, ela vai passar na sua vida, mas o efeito que Deus tem para realizar na sua vida depende da obediência a essa palavra. Se você não buscar de fato isso para você, você não vai viver o que Ele tem para você. Não vai. Não vai. Deus não precisa do nosso talento, Ele não precisa do nosso nome, Ele não precisa da nossa imagem. Deus não precisa da gente. Nós que dependemos dEle e Ele quer nos usar. O último conselho, além de ter um tempo específico, não vai fazer isso de madrugada quando você já está cheio de sono, ou muito cedo quando você não está 100% acordado. Vê um momento da sua vida que você pode parar no trabalho, em casa. Fica num lugar isolado, busca o Senhor. Por último, tenha um plano de leitura bíblica. Com muito custo, eu estou fazendo com a minha família, leitura bíblica diária. E nós usamos o plano da Bíblia 365. É uma Bíblia que já vem toda programada para ser plano de leitura. Então, dia 14, dia 15 de março, está lá. Uma porção de Números, uma porção de Lucas, uma porção de Salmos e Provérbios. Estamos nessa desde janeiro, irmãos. Todo dia tem culto doméstico lá em casa. Tu acha que é uma maravilha? Tu acha que é fácil? Tem dia que é aos trancos e barrancos. Tem dia que a gente está lendo e já cheio de sono porque fez muito tarde. Eu fiz no sertão lá. Eu ficava ligando nos dados móveis, fazendo chamada de vídeo para tentar fazer. Não é simples, é luta. É com muito esforço. Nem sempre é perfeito, mas o feito é melhor que o perfeito. E na insistência, estamos caminhando. Nosso alvo é terminar a Bíblia 365, ler a Bíblia toda em um ano. Em família. Mas você pode fazer em família e sozinho. O que você não pode fazer é não fazer. Amém? Eu quero orar por alguns aqui, nesse momento. Vou pedir para... Vem cá, Will, faz uma viola aqui. Deixa eu orar. Então, tenha tempo. Arruma meia hora, arruma uma hora, arruma 10 minutos, arruma um tempo. Fique em silêncio, fique com Deus. Leia a palavra, ore. Se puder, periodicamente jejue. Faça isso. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, no seu ministério. É uma disciplina cristã preciosa, a solitude. Tenha um lugar privado, silencioso. Você e Deus. É você e Deus. Tenha um plano de leitura e leia a Bíblia todos os dias. Não tem como você continuar vivendo no pecado, recorrendo na prática da maldade, sofrendo de solidão, não tendo essa disciplina de fato na sua vida, experimentando isso na sua vida.